falava que, enquanto a atenção se volta a Gaza, Israel já chamou essa antes de uma guerra de 7 frentes. Uma que pode mudar a face do Oriente Médio, e de fato tem mudado a face do Oriente Médio desde 7 de outubro de 2023. Uma dessas frentes diz respeito ao Iêmen, país na ponta da Península Arábica, onde o grupo terrorista Ansar Allah, popularmente conhecido como os Houthis, tem sido motivo de terror no Mar Vermelho. Depois de um incidente na sexta-feira, quando uma bomba de fragmentação, e a gente vai entrar em detalhes sobre o que é isso, foi disparada contra Israel, há agora ataques aéreos em Sanaa, a capital do Iêmen, na manhã de domingo. Eu começo com vocês com os detalhes sobre o bombardeio especificamente. A informação é que Israel realizou ataques aéreos então em Sanaa, a capital do Iêmen, na manhã de domingo. Essa ofensiva foi uma resposta ao lançamento de mísseis pelos rebeldes Houthis contra o aeroporto Davi Ben-Gurion, na região de Tel Aviv. As imagens que vocês veem agora ao meu lado são divulgadas pelas forças de defesa de Israel. São as sirenes de alerta, que soaram em diversas regiões do país. Foi a primeira vez desde 2023 em que os Houthis realizaram ataques contra Israel com bombas de fragmentação, enquanto algumas outras fontes dizem que seria mesmo a primeira vez em todos os tempos. Uma tecnologia que muito provavelmente não foi desenvolvida pelo próprio grupo terrorista, mas fornecida pelo Irã. 2 pontos. O que são os Houthis e o que são as bombas de fragmentação? Os Houthis são um grupo extremista xiita, apoiado pelo Irã, classificado como terrorista pelos Estados Unidos. Eles controlam cerca de 1/3 do território do Iêmen e aproximadamente 2/3 da população do país. Esse grupo mantém uma coordenação estreita com Hamas, Hezbollah e a Guarda Revolucionária do Irã. Um grupo que frequentemente, aí com outros procuradores nessa órbita, são chamados de o eixo do terror por Israel e aliados, e de o eixo da resistência pelo Irã e por aliados, por si próprio também. Há relatos crescentes também, vale acrescentar, de cooperação com o Partido Comunista Chinês quando a gente fala dos Houthis. Quanto às bombas de fragmentação, o que é relatado é que um míssil foi disparado contra o aeroporto Davi Ben-Gurion. Na ponta tinha uma ogiva com uma munição de fragmentação. Como o nome já sugere, basicamente significa que essa ogiva explodia voando no meio do ar e os fragmentos caíam para vários lados. Enquanto é relatado que não houve maiores danos, vale dizer que uma dessas munições caiu então no quintal de uma casa ali na região, apesar do impacto ter sido majoritariamente interceptado e mitigado. Mas não foi completamente, e também há uma investigação quanto a como o sistema de defesa de Israel reagiu. Voltando ao contra-ataque, então, ao bombardeio israelense à capital do Iêmen. 10 jatos israelenses participaram dessa operação, atingindo usinas de energia e um complexo militar que inclui o Palácio Presidencial, que é utilizado, então, pelos Houthis. A gente falou que eles exerciam um grande controle territorial. As imagens que vocês estão acompanhando aqui comigo são, então, algumas que foram capturadas do bombardeio. Segundo o Ministério da Saúde, que é controlado pelos Houthis, o Ministério da Saúde, então, dos Houthis, foram pelo menos 4 pessoas mortas e 88 ficaram feridas. Um total, até o momento, os números ainda estão sendo atualizados, mas os números atualizados hoje mais cedo são de 92 baixas, pelo menos 4 mortos. O premier Benjamin Netanyahu, a gente tem aqui um vídeo publicado por ele no X, o vídeo está com ele falando em hebraico, não em inglês, mas a gente traz aqui tradução de parte do que ele disse. O premier Benjamin Netanyahu comentou a ação nesse vídeo, então, nas suas redes, e ele disse que os Houthis estão pagando caro pela agressão e estão aprendendo, nas palavras dele, o custo de atacar Israel da maneira mais difícil. Mais uma das frases que ele disse: quem prejudicar Israel pagará e pagará um preço alto, nossa força e determinação são claras para todos. Agora, quando a gente expande esse escopo para tentar entender como isso é parte do quebra-cabeça do conflito no Oriente Médio, vale a pena acrescentar que os Houthis ganharam notoriedade porque ameaçavam o comércio global com ataques contra navios no Mar Vermelho, que é uma das rotas mais importantes do comércio global quando a gente fala em termos de exportação, containers. O quão importante, quase $1 trilhão em mercadorias passa anualmente pelo canal de Suez, que liga o Mar Vermelho ao Mediterrâneo. A gente deve ter aqui, então, um mapa da Península Arábica, vocês vão conseguir acompanhar comigo aqui. Então, vou trazer em 2 pontos. Primeiro, aqui a gente tem o mapa da Península Arábica com o Irã e os Houthis em destaque. Ali, quando vocês vêm subindo, passando por Israel, passando pela Península do Sinai, do Egito, se vê o canal de Suez. Esse corpo d'água, embaixo do Suez e chegando na ponta da Península Arábica, é o Mar Vermelho. E ali havia então ameaças dos Houthis que realizavam ataques terroristas contra muitíssimos navios. Aqui a gente tem mesmo esse mapa de antes, lá no início de 2024, quando esses ataques se intensificaram, e o que a gente vê é que muito dessa carga foi desviada. A gente tem aqui alguns dos dados. Esses ataques colocam em risco quase 60% do comércio, por exemplo, entre Europa e China.
Os Houthis dizem fazer isso em retaliação também à questão do Hamas, à questão de Gaza. O que os Houthis afirmam é que estão em solidariedade com o Hamas no combate contra Israel. E se eu falava dessas rotas, para escapar do conflito, o que essa imagem denota é que 95% dos navios portando contêineres passaram a desviar da sua rota normal e contornar o extremo sul da África. Claro, isso adiciona não só tempo, mas também custo às viagens. Quando as operações dos Houthis se intensificaram na região, foi quando começou esse desvio. Em maio agora, os Estados Unidos vinham bombardeando o Iêmen, mas suspenderam bombardeios em troca do fim dos ataques no Mar Vermelho. Apesar de haver relatos conflitantes, os Houthis prometeram continuar mirando embarcações ligadas pelo menos a Israel e no mês passado ameaçaram atacar navios de qualquer empresa que estivesse fazendo negócios com o Estado judeu, independentemente da bandeira. Hamas, Jihad Islâmica, também emitiram um comunicado aí condenando o ataque israelense no Iêmen e disseram que a ofensiva seria uma agressão fascista e uma violação da soberania árabe. Essa foi a posição, então, dos grupos terroristas. De forma mais interessante, eu quero passar com vocês pelo seguinte. Eu resgato aqui essa imagem na qual destacava-se o Irã e no qual destacava-se o Iêmen ali na ponta. Se a gente começou o segmento falando dessa como uma guerra de 7 frentes, um conflito abrangente que remodela a face do Oriente Médio, a gente não pode se desprender do que é destacado aqui. A gente pontuou como o Irã estava muito envolvido nisso, possivelmente como fornecedor da bomba de fragmentação utilizada no ataque que acabou provocando esse bombardeio, diz Israel. O eixo do terror, também chamado pelo Irã de eixo da resistência, é coisa antiga. A gente que vai se lembrar lá atrás, no primeiro mandato de Trump, quando Qasem Soleimani foi morto pelos Estados Unidos. Ele era o líder de um grupo chamado Força Quds. Desde que o Irã sofreu a Revolução Islâmica em 1979, a Força Quds tem se coordenado com grupos no exterior, formado essa espécie de eixo. A gente citou os grupos e citamos novamente os principais. Houthis no Iêmen, Hamas na faixa de Gaza e o Hezbollah no Líbano e além dele. Afinal de contas, o Hezbollah é a organização terrorista talvez com operações mais abrangentes no mundo hoje. A gente está falando de ataques que na década de 90 chegaram a Buenos Aires, embaixada em 92, centro da comunidade israelita AMIA, em 94. E em 2007, o planejamento a partir da Guiana de um atentado contra o aeroporto JFK, nos Estados Unidos, aeroporto importante de Nova York, no bairro do Queens. Por aí se vê o escopo que isso toma e o risco que também traz quando a gente fala de potências ocidentais. Por isso, a reação do Irã também traz um elemento mais interessante para a gente continuar pincelando isso. O chanceler israelense Abbas Araghchi, a pronúncia sempre é difícil, vamos ver se eu acerto agora. Abbas Araghchi, tem que puxar na garganta. Voltando ao foco. O chanceler iraniano acusou Israel de representar uma ameaça às nações muçulmanas e pediu sanções contra o país e a criação de uma coalizão internacional de países islâmicos. É pedido antigo, a gente vê que o Irã tem desestabilizado a região com esse pedido, até por meios violentos, quando a gente fala do chamado eixo do terror que a gente tem abordado. O chanceler também defendeu que líderes israelenses fossem levados a tribunais internacionais e isso veio publicado não só por ele em um pronunciamento público, mas foi publicado em um jornal pan-árabe com sede em Londres, na véspera da reunião extraordinária da Organização de Cooperação Islâmica, o que acrescenta ao tom que isso toma e ao momento do conflito. Essa reunião começou hoje em Jeddah, na Arábia Saudita, para discutir a guerra em Gaza. Quão ampla é a repercussão quando a gente fala disso, a gente vai para o panorama mais amplo das tensões que ocorrem. Se os Houthis no Mar Vermelho são uma ameaça à navegação, também tem mais coisa quando a gente fala de Irã e dos recursos agora que o regime islâmico tem para reagir depois da chamada Guerra dos 12 Dias em junho, quando teve suas 3 principais instalações nucleares bombardeadas pelos B-2 Spirit e as bombas Bunker Buster dos Estados Unidos. Nesse contexto, quando a gente parte do procurador, então, para a entidade, para o Irã, embora esteja em tese fragilizado, o regime também voltou a escalar a retórica. Teherã ameaçou impor restrições à navegação de navios dos Estados Unidos, da França, do Reino Unido e da Alemanha no Estreito de Hormuz, segundo Hussein Shariatmadari, que é presidente do líder supremo, ou melhor dizendo, porta-voz do líder supremo Ali Khamenei. Ele anunciou a medida e disse que isso poderia levar o preço do petróleo para $200 por barril e causar impacto econômico nos adversários do país. O estreito, lembrando, é uma rota estratégica, responsável por cerca de 20% das exportações. Aí a gente tem a matéria no Iran International, um dos principais veículos feitos por iranianos fora do Irã. Eu vou até voltar para esse mapa, o mapa é muito bom. Aí vocês veem, logo abaixo do Irã, o que é o Estreito de Hormuz, onde você vê essa ponta aí, passando por Irã,
Passando ali no sul do Irã, você vê essa ponta, esse é o Estreito de Hormuz, um lugar onde lanchas rápidas, outros veículos bélicos do regime iraniano podem atuar com muita eficiência. Um fechamento do estreito é importante porque essa passagem, essa rota estratégica, é responsável por cerca de 20%, um quinto, das exportações globais de petróleo. Qualquer fechamento, claro, teria consequências graves para o comércio internacional. E essa é uma estimativa americana. Ainda na estimativa americana, a gente tem aqui a publicação, então, da Agência Internacional, ou melhor dizendo, da Administração de Informações Energéticas dos Estados Unidos. A gente traz aqui, aí a gente tem, então, isso vem, então, da Administração de Informações Energéticas, uma agência dos Estados Unidos, que traz esse dado de 20%. Mas quando a gente fala até dos Estados Unidos, cerca de 7% do petróleo importado pela América passa por ali. É uma dependência que, de fato, tem reduzido ao longo dos anos, mas ainda é considerada crítica pela Administração de Informação Energética Americana, aquela que publica esse relatório que você vê aqui ao lado, é um órgão governamental. Autoridades dos Estados Unidos, da União Europeia e do Reino Unido também alertaram que a medida seria extremamente perigosa até para o próprio Irã. Fica ali então entre o Omã e o Irã, a gente mostrou o mapa, e embora não seja totalmente controlado pelo país, o Irã tem muita influência militar ali e vive passando com lanchas de ataque rápido. Ainda nessa toada, se a gente fala do diálogo com o Irã, a agência estatal iraniana IRNA divulgou ontem um discurso de Khamenei, o líder supremo, onde ele rejeitava negociações diretas com os Estados Unidos sobre o programa nuclear e disse que a situação é insolúvel. Khamenei disse que os Estados Unidos querem a submissão do Irã, o que seria um insulto nacional, que uniu o país contra qualquer pressão externa. Isso acontece enquanto tem a retomada de conversas com França, Reino Unido e Alemanha, que ameaçam tomar sanções ou retomar sanções caso não haja um acordo quanto à capacidade nuclear e ao desenvolvimento de capacidade nuclear. Khamenei também reiterou os ataques, ou melhor dizendo, as críticas aos ataques israelenses em Gaza. Nesse contexto, para a gente encerrar o segmento, a gente tentou pincelar a tensão com o Irã, a forma mais ampla que isso toma quando a gente fala de grupos terroristas apoiados pelo Irã. A gente não poderia encerrar sem passar pelo seguinte: aqui eu tenho essa imagem, que é um mapa onde a gente pontua algumas das frentes quando a gente pega o mapa de Israel. Então vocês veem colorido ali acima, em rosa, as 5 posições que Israel ainda toma no sul do Líbano, interconectadas aí nessa mancha. Ainda em verde ali, indo para o nordeste de Israel, para o sudoeste da Síria, tem a região onde tem havido incursões israelenses desde a queda do regime de Bashar al-Assad. Em azul, a região chamada por Israel de Judéia e Samária, chamada pelos palestinos de Cisjordânia, e em amarelo, a faixa de Gaza. Quando se fala de guerra de 7 frentes, aí a gente vê algumas. Israel cita ainda também, claro, os Houthis no Iêmen, o Irã à distância, entre outros pontos de tensão no Oriente Médio. Fato é que, conforme a coisa se desdobra, além desse ataque quanto aos Houthis no Iêmen e além do diálogo quanto à posição iraniana, foi relatada também uma incursão a Israel, ou melhor dizendo, uma incursão no sul da Síria, hoje mais cedo, na qual forças israelenses chegaram a abrir fogo contra alguns manifestantes, o que tem causado mais tensão internacionalmente. A gente continua monitorando a tensão, onde muitos pontos pressionam também a comunidade internacional. Há os relatos de fome em Gaza, que ainda que controversos e por vezes citados por Israel como uma operação midiática, e claro, é algo divisivo. O dado comumente citado por Tel Aviv é que quase 90%, 88% dos carregamentos de comida entre maio e agosto foram interceptados ou por transeuntes famintos ou pelo Hamas, e que muitas das fotos divulgadas não eram precisas e eram de pessoas que já estavam doentes, para além da questão da fome. Mas a crise humanitária parece ser mais e mais uma preocupação internacional e, de fato, enquanto as estatísticas são confusas, é inegável que há muito sofrimento humano ali, em virtude também da falta de auxílio humanitário. Ainda, há pressão agora na tensão com a Síria, conforme um novo regime ainda instável tenta se firmar e já tem tensões com Israel no seu sudoeste. Há a questão do Irã. Entre as bravatas, a possibilidade, diz Teherã, de que ataques possam resumir no futuro envolvendo Estados Unidos e Israel. Isso tudo acontece num contexto onde a gente fica de olho no calendário. As Nações Unidas vão se reunir na Assembleia Geral das Nações Unidas, simpaticamente apelidada UNGA, United Nations General Assembly, em Nova York, então, no mês de setembro. Ali, é possível mesmo que alguns países, estamos falando de Portugal, Reino Unido, França, Nova Zelândia e Austrália, venham a reconhecer um Estado palestino. Trump ainda falou mais cedo que agora a coisa é muito complicada e para tirar os últimos 20 reféns que estão ali, talvez menos vivos, seria muito difícil chegar a um acordo. O gabinete de Netanyahu diz que é o momento de uma ofensiva completa para ir para frente e para tentar libertar os reféns pela via militar. A ver o que ocorre conforme as tensões se intensificam. E, de fato, como a gente citava no início do segmento, essa parece ser uma guerra que muda a face do Oriente Médio. Talvez em setembro
com a Assembleia Geral chegando e um aparente prazo para o reconhecimento de um Estado palestino por alguns grandes players do cenário global, a gente veja desdobramentos vindo adiante.